Buenos dias, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro. Porque estava no sul, fiquei lá no sul do Brasil, em Porto Alegre. Agora Fala que é a melhor região do país. Deus o livre, é a segunda melhor região do país. Só ali. perde pra Canarana. Comi comida de chapão, Deus o livre. Fui um Crenal, Comeu um choco do X? Crenal. Comeu Vou um mudar X? pra lá, o sul é meu país agora. Comeu um X ou não comeu um X? X, coloca um X, É né? X mesmo, X. É, interessante lá, fui na terra do Zé, e o Zé lá é muito bem quisto lá, falei o nome Zé, todo mundo conhecia. Então este é o Soco Matinal, começando agora com Malheiros. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá quando você estiver vendo, bem-vindo ao Soco Matinal. E também José Chacre, meu conterrâneo ali do sul do Brasil. Boa tarde. O Zé ele tá entrando em depressão de saudade da terra dele. Pra quem não sabe, o vô do Edson nasceu na mesma cidade que eu, uma cidade de 6 mil habitantes no interior do Rio Grande do E Sul. pra quem não sabe, a avó do Zé era solteira e o meu... Não, governo Lula reavalia termos para adesão do Brasil à OCDE. E o Trump anuncia tarifa geral de 25% sobre o aço e o alumínio. E isso impacta diretamente as terras brasileiras aqui. Pode impactar você, investidor. Você quer sofrer o impacto do ferro, Malheiros? E também temos aqui a OpenAI que avança com um plano para reduzir a dependência da NVIDIA, enquanto o relatório aí de uma empresa, entre aspas, isenta, né, aponta aí que o real custo da DeepSeek pode ter sido aí 267 vezes maior. Um errinho pequeno, né? Às vezes você erra, não, 267 para mais, 267 vezes para menos. Margem acontece. de erro, né? Então isso, a gente vai explicar mais sobre isso hoje. Tolerância normal, né? País tolerante. E agora a gente vai pra parte de quê, galera? Não, antes de tudo, se inscreva no canal aí. Estamos lá, batendo quase 35 mil inscritos. A meta é que termine em fevereiro aí com um número interessante. Então a gente precisa de inscritos no canal. Sejam muito bem-vindos aí. E agora, com os índices, Matheus Malheiros. No Brasil, nossa bolsa subiu enquanto os juros futuros caíram, em linha com o que aconteceu nos Estados Unidos, mesmo com uma piora das expectativas de inflação no Focus. As bolsas dos Estados Unidos subindo hoje, com o mercado ignorando esse último anúncio de tarifas do Laranjão, o Trump, enquanto espera os dados de inflação e um pronunciamento do presidente do Fed, o Powell, no Congresso. Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção definida, com as tensões comerciais mantendo os investidores preocupados. As bolsas da Europa fecharam em alta na segunda-feira, principalmente por conta do setor de tecnologia. Na China, o ferro vem subindo, mesmo com essa ameaça de tarifas do Trump. Por fim, temos o Bitcoin operando em alta no dia de hoje, bem próximo dos $100 mil. Começando com as notícias internacionais, a gente vai falar agora sobre esse anúncio do Donald Trump de uma tarifa de 25% sobre todo o aço e o alumínio, inclusive afetando diretamente o Brasil. Pois é, a gente consegue perceber que o Trump é contra o ferro. Então ele anunciou essas tarifas aí de 25% sobre todo o aço e ferro que for importado pelos Estados Unidos, e essa decisão vai atingir o Brasil. Claro, não foi algo direcionado para nós, mas é o que vai afetar o nosso país de tabela e vai afetar bastante. Por quê? Em 2024, o Brasil foi o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos, atrás apenas do Canadá, e eles são o nosso principal destino de exportação de aço, que corresponde a 48% de tudo que a gente exporta e 16%, né, do que a gente manda para fora de alumínio. Vale ressaltar que em 2020 a gente já teve uma taxação semelhante acontecendo, com um imposto de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio. Só que depois o Trump ele concedeu o direito de isenção para alguns parceiros comerciais, incluindo o Brasil, o que acabou não afetando a gente. Qual que é o principal problema? Vai afetar, né, 4 grandes siderúrgicas que a gente tem aqui no Brasil, sendo elas a ArcelorMittal, Ternium e 2 nacionais, que são a CSN e a Uzi Minas. E essas são empresas que lideram principalmente exportações de semi-acabados de aço, totalizando quase $3 bilhões só nesse ano de 2024. Malheiros, é uma grana, né? Mas parando para pensar, a gente tem o presidente Lula aí que diz que se houvesse taxação por parte da importação dos Estados Unidos, também teria taxação aqui do Brasil. Mas vamos lá, a gente já taxa, né? Não, mas calma lá. Não tá sendo assim. Sabe aqueles cachorros que quando você passa no portão fica latindo, aí se abre, o cachorro não faz nada? É o que a gente tá vendo acontecer. Mas já vou entrar em detalhe nisso. Matheus Malheiros disse que Lula é um cachorro. Se tiver cara comida... É isso mesmo. Você me dar essas aspas aqui? É um pincher. Nossa. Sendo mais específico. Fala seu CPF também ali. Meu Deus, que porra. Então, Vai. Se a gente for ver 10 empresas,
que vão ser afetadas. A Gerdau é quem consegue se salvar um pouco, porque eles têm uma operação própria nos Estados Unidos. Então não é um produto importado, porque como é produzido localmente não está sujeito a esses impostos. Mas ainda assim os lucros dessa operação são mandados para a matriz aqui no Brasil. Então se a gente for ver o resultado dessa empresa na bolsa, a CSN e a Uzi Minas caindo e a Gerdau subindo praticamente 2,34%. Até porque a gente pode imaginar que parte dessas exportações que vão deixar de sair da Uzi Minas e da CSN, a Gerdau, como um player que já está instalado, vai conseguir assumir esse mercado. Então você tem essa perspectiva um pouco mais positiva para as ações. E agora o que o Brasil pode fazer diante disso? Primeiro ponto é, as nossas siderúrgicas importam muito carvão norte-americano, cerca de $1 bilhão por ano. Então você vai ter menos produto sendo exportado, consequentemente a gente vai importar menos carvão de lá. Então é uma medida que vai prejudicar os dois países. E além disso, uma medida aí que está sendo estudada nos bastidores, é o que estão dizendo, é a taxação das Big Techs norte-americanas, que é o que já vem sendo comentado há muito tempo. E isso dá uma saída muito estratégica para o governo. Por quê? Você não gera inflação tributando diretamente produtos norte-americanos. Então vamos supor que você vai tributar bens industrializados. Porra, preço de telefone vai aumentar, de tudo que tem alguma coisa de tecnologia, porque tecnologia aqui no nosso país produzido localmente é um pouquinho complicado. Então seria um fator inflacionário e tem vários outros produtos mais básicos que a gente acaba importando. Então não seria uma medida interessante porque aumentar a inflação e algo que o governo já vem sofrendo há bastante tempo. E outro ponto é que a taxação das Big Techs já é debatida na OCDE, que Nossa... E outro ponto é que essa taxação já é debatida na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é conhecida aí como o Clube de Países Ricos, que representa aí mais de 60% do PIB global. Então, todos os países já estão querendo fazer isso, o Brasil vai falar, opa, vou fazer isso aí também, mas na realidade seria uma forma de retaliação, que não ficaria impopular para o governo. Malheiros, a gente tem aí a CSN caindo, a Uzi Minas caindo, mas nem tudo nesse país é ferro caindo, né? A gente tem aí quem? Nvidia subindo, a grande empresa. País. Eu falei errado, continua o programa. A empresa norte-americana de computadores ali, a grande empresa de tecnologia, uma das maiores empresas do mundo, inclusive, volta agora a subir depois de um relatório de uma empresa que ela, de acordo com ela é totalmente isenta, aponta que a DeepSeek, a inteligência artificial chinesa, na verdade gastou muito mais do que ela aparentou. Isso é verdade, eu vou ter que falar, senão o Edson vai apresentar a notícia. Eu não trabalho mais, eu tenho que voltar aqui. Então, para você que estava dormindo nos últimos dias, foi lançada a inteligência artificial chinesa chamada DeepSeek para concorrer diretamente com a OpenAI. Só que acaba que a DeepSeek divulgou que teve um gasto de 6 milhões para tocar toda a operação dela, criando o aplicativo e tudo mais. E na realidade, segundo uma análise da Semi-Análises, é Semi-Análise aí o nome? Olha que curioso. Semi-Análises. Semi-Análise, mas Semi-Análise é mais bonito de falar. Semi-Análise, é uma Semi-Análise, entendeu? Decide na pancada esses dois, qual que é o seu nome? Vai. Então, enfim, continuando a notícia, o relatório que eles passaram foi que, na realidade, o gasto que a DeepSeek teve para tocar sua operação foi de 1,6 bilhões. Apenas 267 vezes a mais do que o que eles tinham falado para a imprensa. Me dá uma vez essa diferença aí no meu Pix que eu fico feliz. Pois coisa pouca. É pouquinha coisa, pô. Dá um pouquinho disso aí pra mim que eu tô de boa. E a gente vê aí um aumento no preço da ação da Nvidia, né? Exatamente. Por quê? Por que seria interessante para a DeepSeek ter uma empresa que com gasto tão minúsculo conseguiria aí fazer tanto e bater de frente com a OpenAI, que tem milhões e bilhões de reais aí investidos? Porque mostraria que seria uma empresa muito mais eficiente. Agora, depois das análises aí, a gente vê que não é bem assim que a banda toca. A investigação apontou que a infraestrutura da DeepSeek é muito maior do que o divulgado, com um parque de servidores que pode ter custado muito mais do que R$1 bilhão. Além disso, os custos operacionais da empresa chegam a mais ou menos 944 milhões, segundo a Semi-Análises. Enquanto isso, a OpenAI, por outro lado, em sua estratégia para reduzir a sua dependência da Nvidia, que nesse momento está subindo por conta dessa notícia, muito provavelmente, está desenvolvendo internamente o seu próprio chip de inteligência artificial. O projeto será enviado para Taiwan, o Semiconductor Manufacturing pode levar meses para ser produzido e não há garantia de sucesso. Hoje, quem mais produz semicondutores no mundo é Taiwan, que, ironicamente, fica na China, embora seja uma província independente, não seja diretamente da China. E a China tem uma dor de cotovelo danada com isso. O Zé tá polêmico hoje, você viu, né? Fica na China. Não, tem que falar o que é verdade.
A gente tá aqui pra falar a verdade, nada mais, nada menos que a Você verdade. tá dizendo, então, que Taiwan é um bairro chinês. Exatamente. Daqui uns Legal. dias os chineses vão invadir aquilo lá e vai dar uma guerra do caralho pros Estados Unidos, porque os Estados Unidos tá com o pé mais adentro do que a própria China. Opinião de José Jagger aqui no programa. Isso aí. E a disputa entre a DeepSeek e a OpenAI evidencia os desafios e os altos investimentos no setor de inteligência artificial aí que a gente está vendo. Então foi muito curioso essa última notícia que chegou, muito polêmica, pela DeepSeek divulgar que gastou apenas 6 milhões. Seria um valor muito menor do que o que foi gasto na OpenAI até hoje, o que faz com que seria uma empresa aí extremamente mais eficiente. Então, eu vou trazer alguns dados aqui da SemiAnalysis, que é a empresa especializada em pesquisa de semicondutores, que ela é conhecida pelas análises fundamentadas e detalhadas. Ela já impactou grandes empresas desse mesmo setor ao expor dados sobre infraestrutura computacional e investimentos em chips. A DeepSeek ainda não se pronunciou oficialmente sobre esse relatório feito aí pela E SemiAnalysis. será que vão? Provavelmente não. Mas fica aí que talvez tenha um pronunciamento deles em relação a isso, falando se é verdade ou é mentira. Mas provavelmente é verdade, porque a empresa aí que divulgou esse relatório tem bastante respaldo dentro do mercado para falar o que eles estão falando. Assim como nós aqui da UVP. Fica aí a opinião de José Jagger. E agora, indo para a notícia nacional, a gente começa aí com o governo Lula, que decidiu reavaliar o memorando que foi negociado pelo governo Bolsonaro à época, com os termos de adesão do Brasil à OCDE. O que é a OCDE? É o clubinho dos países ricos ali, né? A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Países ricos mais México, Colômbia e Costa Rica. E Costa Rica. Aqui na América do Sul a gente tem, por exemplo, o Chile, né? Que faz parte. E o Brasil Exato. não. Mas o Chile é uma economia que deu muito certo aqui na América do Sul. O Chile é uma tripa do Brasil, cara. Se enrolar o Chile inteiro, ele cabe aqui em Sorocaba. E muito mais rico do que o Brasil. Isso Opinião, é opinião do sua. Edson. Opinião do Edson. Detalhe, o Chile teve uma história que foi muito interessante, que depois que você teve aqueles períodos meio conturbados no Chile, teve um plano para reestruturar a economia do país, no qual eles pegaram economistas e fizeram um intercâmbio desse pessoal lá na Universidade de Chicago. E esse grupo aí posteriormente ficou conhecido como Chicago Boys. Inclusive, Paulo Guedes estava lá. Exato. Então, o Paulo Guedes aí, ó, faixa dessa galera aí do Chicago Boys. Então, eles que trouxeram essa política muito mais neoliberal pro Chile e que a gente vê que trouxe esses bons resultados aí de desenvolvimento. E até que corrobora que a gente tanto fala que livre mercado, né, se tem um mercado mais eficiente, menos regulamentações, acaba sendo muito positivo, né, pro desenvolvimento da economia de um país. Vou aproveitar a tua deixa, Matheus. Vou mandar um abraço aí pro Paulinho, que é nosso fã aqui da UVP, aprendeu muita coisa com nós aí, nosso ex-ministro. Pô, inclusive, Robinho, Cavaleiro da Lança Vermelha aí, sei que você tá desempregado agora, começou o ano. Então tem uma vaga aqui na UVP pra você, tá? Se quiser, só deixar aqui nos comentários, me chamar também. Como assistente do Douglas nas análises, tá? O cargo é pra assistente do Douglas. Assistente do Douglas. Paga vale transporte e vale refeição. Ah, maravilha. Inclusive, Douglas que tá com o canal aberto aí pra você, quiser entrar como membro no canal do Douglas aí, tá aberto. Já tá batendo 300 inscritos, vocês vão rindo de canalzinho Já tem de Douglas. 300 no canal aberto do Douglas. Tem 300 no canal aberto do Douglas, aí, então fiquem Rapaz. vendo lá. Agora, Então, já tá viu gravando só, no estúdio, Robinho, tá crescendo. imagina você trabalhar pra esse cara. Isso mesmo. O sonho de todo Robinho. Tem um É o processo sonho de seletivo, é todo claro. Robinho. Tem um processo seletivo. Tem É o board concorrido. Tem o board de cultura também, que não podemos falar, que hoje apenas 0,03% dos candidatos são aprovados aqui na UVP. Mas... Não sei se irá passar, mas fica o convite aí. Fica o Maravilha. convite, de qualquer forma, tá? Então, voltando pra notícia, seria positivo essa entrada na OCDE, porque isso obriga os países a seguirem algumas políticas, né, alguns padrões globais de governança de mercado. Então, para a gente entrar na OCDE, o Brasil tem que cumprir cerca de 260 condicionantes. E estimam, né, de algo tão complexo que é o Brasil do jeito que está, que a gente já consegue cumprir 120 delas. Uma delas das quais é o quê? O IVA, que é esse imposto que vai substituir todo aquele pandemônio que a gente tem e deixar o imposto único dos produtos para ver o quanto que a gente é roubado no governo. Tanto na renda quanto nos produtos. Então, olha que absurdo, né? Sonho você trabalha, meu. paga 27.000% de imposto de renda, aí você vai comprar um produto e tem 30% de IVA em cima dele. Tá assim, mais da metade do que você consome vai imposto pro Dói na governo. alma, É, né, mas Matheus? se a gente olha, nem todo mundo está feliz com essa proposta de entrar na OCDE, né? Os motivos apontados nos bastidores do governo têm principalmente motivações ideológicas e também políticas. Primeiro, a premissa... Não quer entrar porque tá de birra, porque quem de começou birra, e foi aí, cara. quem andou pra frente com isso aí foi o Temer e o Bolsonaro. Um dos Então, de maiores argumentos, primeiro, é que a premissa da OCDE tem um viés neocolonialista. E pois é liderado por potências ocidentais que defendem a adesão dos Aí a demais China países. não tem.
A China é nada colonialista. A China não é nada colonialista. Não fica fazendo empréstimo aí de agiota pra país subdesenvolvido pra ganhar direito na infraestrutura dos caras. É isso. Então, fica aí. Opinião do Malheiros. Opinião do Malheiro. Vocês estão polêmicos hoje, né? Tô Não, vendo. eu não tô... É opinião minha aqui, eu sei que você concorda também. Eu não tenho preocupação com crédito social porque eu não tô na China. Que isso. Fala mesmo, Malheiros. Exatamente. Esses chinês aí, Isso que eu sou seu fã. pelo menos faz yakisoba, que é bom. Hoje a polêmica tomou conta aqui. Aí virou um programa de fofoca. Então agora vamos para a leitura dos comentários do vídeo anterior, né? Onde a gente lê os comentários que vocês mandam. Então se é a primeira vez que você está assistindo esse programa, seja muito bem-vindo. E também comente aí embaixo qualquer pergunta, porque a gente tira um tempo do nosso dia aí para responder mais? para vocês. Deixo mais. Aqui a gente tem um tempo limitado pra responder. Então, fica o seu convite aí. Para ir na pra casa mandar do essas Malheiros à perguntas pra noite, gente. com vinho. Não. Que falta de decoro. Isso com os nossos ouvintes aqui. Se você tiver alguma pergunta que não foi respondida aqui, manda pra gente no Instagram, me acompanha lá, @eumateusmalheiros, Mateus com H. Tem o Instagram do Zé também, que ele também vai estar respondendo essas perguntas aí. @José Jagger, mais simples um pouquinho. Agora é a divulgação. Ou pode procurar, Mateus AlVP que vai me achar. Ou José AlVP, que vai me achar também. A gente tem que atender aqui o pessoal, né? Responder as perguntas deles. Deixa eu fazer o meu pitch aqui, cara. Eu sei qual o pessoal que vocês estão querendo. Teve Vamos o lá. pitch do Douglas que não tá nem aqui, não pode ter o meu agora. Eu sei. Então vamos lá. Eu Tem uma sei pergunta- que pessoa. tem Eu uma conheço o pergunta tipo do de homem William que você Vecena. é. O Eu Diego conheço Calho o vai tipo de pedir pra homem nós, que meu você é. faixa. Abraço, Diegão. Tamo junto. Abraço. Sei que tá Eu olhando conheço nós o tipo de homem que você é. Ah, fiquei de mandar um abraço pro Chuck Frank Von Art, que ele me mandou uma mensagem no Zap. Belo cliente. aí. Ele é de verdade? O nome dele é esse Ele mesmo? existe, Ele realmente é esse nome. Caralho, chega no Ele, personagem. ele né? realmente existe. Tem uma pergunta aqui muito boa do William Vecena. Pergunta, para quem vai precisar do dinheiro antes do vencimento mais curto de IPCA mais disponível para compra, é válido comprar o ETF B5P211? Primeiro, para quem ficou perdido, vamos quebrar essa pergunta. O que é então. IPCA? O que é IPCA? O IPCA é o índice oficial de inflação calculado pelo governo. Então ele vai dizer basicamente uma média do aumento de preços que você teve na cesta de consumo de famílias de várias faixas de renda. Então qual que é a preocupação que você tem que ter com isso? Primeiro, o IPCA ele pode não refletir o seu padrão de vida. Então vamos supor que grande parte do que você consome é a escola de seus filhos. E a escola reajustou em 20%. O seu IPCA vai ser muito maior do que o medido pelo governo nesse caso. Então, cada família vai ter um índice de inflação próprio, mas isso aqui é uma média geral do mercado. E a longo prazo, você pode esperar que se você tiver um valor que seja corrigido pelo IPCA, você vai manter o seu poder de compra. Então é basicamente isso. Qualquer investimento que você vai fazer tem que render a inflação e mais alguma coisa, para você ter um ganho real, que nada adianta você ganhar 10% e o preço das coisas dobrarem. Então, temos o primeiro ponto. Segundo, IPCA+. Por quê? Você vai ter inflação mais uma rentabilidade aí. Então, IPCA mais 6, então vai render inflação mais 6% ao ano. Por isso que é bem interessante para longo prazo você ter esses ativos de renda fixa indexados à inflação, que isso realmente traz muita segurança. E a gente chega no ETF B5P211. O que é isso? Tem um índice que é o IMAB. Mas o que é isso, cara? Imagina que você tem um monte de tesouro direto IPCA+. Então você tem um tesouro 2029, um tesouro 2035, um 2040. Esse ETF é uma carteira cheia de tesouro IPCA+, basicamente. É uma forma mais fácil de você se expor a isso. Então, é uma maneira de você se expor e estar protegido à inflação. Então, sim, poderia dizer que sim essa pergunta. Só que eu quero te responder isso com outra pergunta na realidade. Por que você precisa do vencimento mais curto de IPCA+. Onde que eu quero chegar com isso? IPCA+, você tem ali uma parte que a gente fala que é pós-fixada, é o IPCA, ou seja, vai render de acordo com o que o IPCA render, e uma parte pré-fixada, que é esse mais alguma coisa. E todo título que tem uma parte pré-fixada sofre marcação ao mercado. Então você tem essa oscilação nos preços. Tá? Apesar de ser renda fixa, você pode investir nesse ETF e daqui a um mês você tem um resultado negativo. Então se você precisa para curto prazo, será que faz sentido você colocar o seu dinheiro num ativo que tem volatilidade? Pode ser melhor nesse caso você colocar em Tesouro Selic. Por isso que eu não vejo muito sentido na realidade você se expor a esse ETF. Se é para curto prazo, você faz uma exposição em ativos que não tem risco de mercado nenhum. Então, ou um CDB de liquidez diária ou um Tesouro Selic. E se for para longo prazo, você pode explorar alternativas muito mais rentáveis do que um ETF que replica o IMAB. Que nem sempre para um mundo aí de debêntures incentivados. Se pegar ali um CDB de banco, já vai ter um prêmio em relação ao que o Tesouro Direto paga. Que é o que esse ETF iria entregar na média. Maravilha. E agora, José Jagger? Tem algum comentário? Eu também tenho uma pergunta aqui do Breno Luiz Tavares 2453. Dia 6 pedindo pro Malheiro jogar CS juntos. Pô,
é complicado. Eu fui no Corujão aí com os caras, eu fui destruído no CS. Malheiros tomou um pau no Corujão. Eu tomei um pau no CS. Eu sou muito ruim, mas um dia eu vou deixar de ser prata. Tá. Fica aí a questão. Carinha Feliz 418 comentou: Raul pretende abrir capital na B3, Edson? Sim. 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 Curto e grosso. Lá ele. É verdade. Ué, sim ou não, né? Então tá bom, responde aí, Carinha Todo Feliz. mundo sabe, um IPO a gente vai fazer um dia, e um dia vocês vão poder, talvez, quiçá, ser sócios aqui da UVP. Isso aí é uma coisa que a gente já sabe, já deixou público desde a fundação da empresa. Então, é isso. Eu também... isso aqui é legal, ó. Você aí que queira assistir o Soco Matinal e que chegou até o final desse programinha, que hoje foi um programinha bem vagabundo, vamos ser sinceros. Não, foi bom. Eu achei bom também. Você achou bom? Eu achei vagabundo. Programinha, vagabundo. Se você chegou até o final, comente aqui. Eu sou herói, porque você foi herói. E se você é herói, saiba de antemão que amanhã eu, Matheus Malheiros, José Jagger, Douglas Ribeiro, Guilherme Godoy, Raul e até o Brenner vai... E o Manuel. E o Manuel, não esquecendo. E o Guilherme Carvalho. E o Guilherme Carvalho. Tem mais alguém? E o Raul? Só quem importa aí, o Raul, todo mundo. A gente vai pra São Paulo, passar alguns dias ali, evento BTGzinho, negocinho, papapá, sei que lá. E nesses dias a gente vai continuar gravando o Soco Matinal, viu, Lucas? A gente dá um jeito Ô, Lucas, aí, o Edson tá pedindo pra que faça uma espera pra nós aí em São Paulo, né, cara? Faço bate e volta. Isso. Então você aí de São Paulo, que queira a gravação, manda uma mensagem. Não no perfil do Malheiros, porque o Malheiros eu sei o tipo de homem que você é. Pode mandar entendeu? mensagem pra mim também. Não. Se for cliente, a gente vai encontrar alguns clientes lá, a gente vai fazer alguns eventos em São Paulo e a gente vai continuar gravando, porque aqui o pessoal trabalha. Contrário a tudo que vocês falam aí nos comentários que eu não venho gravar porque eu tô fora. Mas é isso. Então, vocês não sabem de antemão, a gente vai continuar a gravação e vai ter uma outra viagem também ali no mês que vem, que poucas pessoas sabem, a gente vai continuar a gravação. Então, Quinta-feira essa notícia: 6 jovens de Goiânia assaltados em São Paulo. Que vai ser divulgando, nós vamos estar tudo lá. a gente vai estar lá. Então, guarde seu celular que a gente tá chegando.